Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o déficit de atenção das nossas crianças. Um olhar um pouco mais amplo, como terapeuta holística e como mãe que constrói saúde de forma natural. As minhas filhas e apoio vocês, mamães, a construírem a dos seus filhos também. Seja muito bem-vinda a esse espaço de discussão, de troca de ideias, de reflexão. A ideia aqui é a gente aumentar um pouco a consciência, ampliar o nosso olhar e trazer outros pontos de vista para essas situações, desafios do nosso dia a dia, da rotina da educação dos nossos filhos, de uma forma bem, sabe, relaxada, mas ao mesmo tempo muito responsável, construtiva, analítica, porque eu já sou conhecida, gente, para quem ainda não me conhece, chegou aqui de paraquedas, eu sou o ponto fora da curva. Eu, Larissa Dolabella, há anos sou aquela pessoa que vive fora do padrão geral. Moro no campo, sou fazendeira, agricultora, além de terapeuta. Amo pôr a mão na terra e faço disso, com muito orgulho, o que mais me representa. E é por isso que dentre os temas que a gente traz aqui para a página, um deles é a alimentação viva, a comida orgânica, que é a maior responsável pela construção de uma saúde firme e forte, totalmente natural, na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Também sou aromaterapeuta e fitoterapeuta, há anos trato a minha família e diversas pessoas com aromaterápicos, mas especialmente sou guia de inteligência emocional BioFlow e em todos os meus trabalhos eu tenho aqui uma estrutura forte que é a referência da inteligência emocional. Como que todos esses desequilíbrios que nós desenvolvemos na nossa vida e na vida dos nossos filhos a gente vê surgindo, tem uma conexão direta e muito profunda com as emoções. Então bora lá, vamos falar um pouquinho a respeito de como que o déficit de atenção tem sido tratado, tem sido analisado e tem feito muitas famílias sofrerem nos dias de hoje. Será que precisa de tanto sofrimento? Será que os tratamentos precisam ser tratamentos duros, médicos, para que a gente possa apoiar os nossos filhos a saírem deste estado momentâneo de ser e não de uma maneira definitiva, né? Por quê? Porque nossos filhos não são assim, eles estão, nossos não. Tenho duas filhas, Liz e Isis, para quem não conhece, uma tem 9, outra tem 11, e eu tive a benesse de criar essas meninas livres, leves e soltas, sabe? Filhos criados soltos no campo, e era o meu maior desejo, eu consegui realizar. Mas não foi porque eu tive sorte, mas você já tinha uma terra, foi mais fácil para você. Não, sim, a minha mãe já tinha uma terra, já morava no campo, porém, eu era uma pessoa da cidade, de Belo Horizonte, urbana, trabalhava com consultoria, vivia de ponte aérea, tinha uma vida totalmente focada no trabalho, tinha uma vida confortável por ali, mas eu tinha um sonho de ser mãe. E eu não queria ser mãe de filhos presos em apartamentos na cidade grande. Eu já sabia dos danos disso e eu queria ter filhas criadas soltas. E hoje, depois de 11 anos de experiência como mãe, de filhas que nunca tomaram antibiótico, que têm uma saúde realmente estruturada, com as quais eu tenho conseguido experimentar todas as minhas técnicas terapêuticas com muita eficácia. E é por isso que eu compartilho com você aqui as minhas experiências. Não são verdades absolutas, não são dogmas, não são mandamentos, verdades totalmente individuais, mas que podem se tornar compartilhadas, porque eu sempre, nesses 17 anos vivendo lá, tive muito sucesso com o tratamento natural, englobando terapias integrativas como um todo, inteligência emocional, fitoterapia, aromaterapia, alimentação viva. Então bora lá. Gente, eu tenho escutado algumas mamães aflitas porque o filho ou a filha está com déficit de atenção, diagnóstico médico, e aí é uma preocupação, e tem que fazer consulta, e tem que tomar remédio, o que mais me apavora. Então a gente vai precisar olhar para esse tema de uma forma mais ampla e trazer algumas referências fáceis da gente perceber no nosso dia a dia, do que pode estar
levando a esse diagnóstico? O que está construindo esse déficit de atenção? O que está acontecendo de equivocado na vida, na rotina dos nossos filhos ou na nossa atitude para que as nossas crianças estejam desenvolvendo esse tipo de desequilíbrio que tanto assusta as famílias? O mais óbvio é a gente olhar para o hábito dos eletrônicos, que são os principais responsáveis no meu ponto de vista. Então, imagine que no celular ou na televisão, o seu filho é convidado a decodificar em segundos, de segundos em segundos, o tempo todo, informações diversas, de naturezas muito diferentes, uma após a outra, ininterruptamente. A cada segundo é um tema diferente, é uma chamada visual diferente, uma chamada textual diferente, uma música diferente, uma cor diferente. E isso, repetidamente, assim como na TV, que é uma das coisas que mais me assusta, para mim é insuportável sentar à frente da TV. Lembra da nossa época? Na nossa época as coisas eram mais lentas, mais calmas, mais suaves, mais delicadas, e hoje cada vez mais frenético e mais violento, especialmente para a capacidade de percepção e de absorção das crianças. Porque violência não é só a violência drástica que a gente conhece, a violência pode ser uma violência de excesso de informação que a criança não consegue compreender e absorver, e aquilo causa tensão, gera um estresse emocional nelas. Além do físico, dos olhos, da cabeça, né? Quem sabe dependendo do volume dos ouvidos e tudo mais. E a criança não pisca, e a criança não come, e a criança não bebe. Você já ouviu falar de mamães que tem que ficar levando um copo d'água para o filho, que o filho esquece de beber água, não é? E então, diante desse excesso de estímulos que nós todos já sabemos, como que é que essa criança responde? O cérebro dela se acostuma a captar informações desse jeito. Como que você quer que seu filho se concentre de verdade na aula, no que o professor está dizendo, na condução de um raciocínio lógico? Como que essa criança vai chegar em casa, sentar na frente do para-casa e conseguir ficar ali concentrada até terminar o exercício? Não consegue, ela não está sendo treinada, preparada para isso. Para que isso aconteça, há de haver um método, um encaminhamento, um acompanhamento nosso. E a primeira atitude muito fundamental que a gente tem que ter, além de compreender essa relação, é pôr limite em todos esses excessos, em todos esses estímulos desfocados, né? Tudo isso que tira da criança a capacidade de desenvolver a sua concentração e o seu relaxamento ali no que ela está fazendo, né? Eu vejo quantas criança gosta de arte, toda criança gosta, mas tem muita criança que não consegue parar na frente de um papel com um pincel, uma tinta e ali usufruir daquele momento, daquele alimento para a alma, não consegue, né? Quiçá um para-casa, que é uma coisa chata, hoje em dia cada vez mais chatos os para-casas, os exercícios da escola. Então a gente precisa treinar a criança, ao contrário dos eletrônicos. E para isso você precisa usar a sua criatividade e sim, um pouco do seu tempo. Mesmo que seja um tempinho só, uma das sugestões que eu dou é assim, criar um plano para sair desse estado frenético para um estado um pouco mais concentrado. Então no primeiro dia eu vou diminuindo o uso do eletrônico aos poucos e vou introduzindo um tempo de leitura, um tempo de arte, um desenho, uma pintura, uma atividade, ajudando a mamãe a fazer alguma coisa em silêncio, uma coisa na cozinha, vamos fazer bolo juntos e vamos aos poucos transitando do excesso de estímulos para um nível de estímulos que é mais saudável, que é mais compatível com a saúde emocional do seu filho. Se você quer fazer isso de uma forma orientada, conduzida, apoiada, de uma forma profissional, né? Com acompanhamento, com inteligência emocional, com um plano compartilhado para fazer isso, você pode contar comigo. Esse é meu trabalho, faz parte dele te mentorar, te orientar e acompanhar ao longo do tempo a execução desse plano, o acompanhamento dos resultados, a interferência, né, com novas orientações.
Para isso, basta você comentar aqui debaixo do vídeo Mãe Águia, esse é o nome da minha mentoria, para acompanhar a sua condução como mãe a construir saúde física e emocional dos seus filhos de forma totalmente natural. Um grande abraço e até o próximo vídeo.